Fala galerinha, aqui é o professor João Pedro de Matemática de novo. A gente continua na geometria analítica e a aula de hoje é sobre a razão da secção negativa. Vem comigo! Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre a razão da secção negativa. A gente, nas duas últimas aulas, falou sobre a razão da secção positiva. Agora é hora de falar da razão da secção negativa. Quando é que eu vou ter uma razão da secção negativa? A razão da secção negativa ela vai acontecer quando o meu ponto for exterior ao segmento. Esses três pontos ele ainda continuam sendo pontos colineares, continuam estando sobre a mesma reta, contudo, esse ponto C aqui ele tem que ser exterior ao segmento com os outros pontos. Ele pode estar tanto para lá, quanto para cá, quanto para cima, quanto para baixo, desde que ele esteja fora do segmento. Quando isso acontecer, a gente vai ter que a razão da secção, nesse caso, ela vai ser negativa. O cálculo dela continua sendo da mesma forma. Você vai pegar o tamanho do segmento AC dividido pelo tamanho do segmento CB, ou utilizar as coordenadas x e y dos pontos. Ou você usa as coordenadas x, ou você usa as coordenadas y dessa maneira aqui. Coordenada x do ponto exterior menos a coordenada x de um dos pontos, a coordenada do outro ponto menos a coordenada x do ponto exterior. Mesma coisa para a coordenada y, tá? Mesma ideia você replica nos dois casos aqui. Só tem um pequeno alerta nesse caso. A razão da secção ela nunca pode ser menos 1. Por que ela nunca pode ser menos 1? Porque isso significaria que esses dois pontos A e B, eles são coincidentes, eles são iguais. Eles vão estar marcados no mesmo lugar, se a razão da secção for igual a menos 1. Como eu quero que esse ponto seja exterior ao segmento, não faz sentido nenhum eu utilizar os pontos coincidentes aqui. Logo, eu só quero que a razão da secção seja diferente de menos 1. Desde que ela seja negativa, vai estar, nesse caso aqui, do ponto exterior ao segmento. Desde que ela seja diferente de menos 1. Beleza? Vamos agora para o exercíciozinho? Bom, galerinha, agora a mágica já aconteceu. Nosso quadro já está aqui preenchido. E a gente vai fazer dois exemplos utilizando, de novo, a questão da fórmula da razão da secção. Então vamos lá. Quero calcular a razão da secção do ponto C. O ponto C como ponto exterior àquele segmento. Então a gente vai ter aqui, então, que a razão do ponto C vai ser, posso utilizar tanto a coordenada x quanto a coordenada y. Vamos fazer os dois casos. É a x do ponto C menos a x do ponto A sobre x do ponto B menos a x do ponto C. Então vamos lá. X do ponto C, 6, menos x do ponto A, que é 1, sobre x do ponto B, que é 4, menos x do ponto C, que é 6. Então, a nossa razão da secção aqui do ponto C em relação aos pontos A e B vai ser 6 menos 1, que é 5. 4 menos 6, que vai dar menos 2. Logo, isso aqui é menos 5 sobre 2. Daqui já dá para perceber, ó. Se a razão aqui deu negativo, significa que esse ponto C ele é exterior ao segmento que liga o ponto A com o ponto B. Vamos aqui fazer agora com as coordenadas y para conferir. Y do C menos y do A sobre y do B menos y do C. Y do C, 0. Y do A, 5. Y do B, 2. Y do C, 0. 0 menos 5, menos 5. 2 menos 0, 2. Então, deu a mesma razão, tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Vamos lá agora para os outros três pontos. Eu quero agora calcular. Quero pegar esse ponto aqui como exterior, tá? Ponto F. Então, a razão do ponto F vai ser x do ponto F menos x do ponto... Opa, não é A, é D. X do ponto E menos o x do ponto F. X do ponto F, 1. X do ponto D, 2. X do ponto E, 5. X do ponto F, 1. Então, isso aqui vai dar 1 menos 2, menos 1. 5 menos 1, 4. Então, a razão da secção, nesse caso, é menos 1/4. Significa que o ponto está exterior ao segmento
que liga o ponto D ao ponto E. Conferindo agora com a coordenada y, tem que dar o mesmo valor. Y do F menos y do D, dividido por y do E menos y do F. Y do F, 2. Y do D, 3. Y do E, 6. Y do F, 2. Isso aqui vai dar 2 menos 3, menos 1. 6 menos 2, 4. Logo, eu tenho que a razão do ponto F aqui, a razão da secção do ponto F com relação aos pontos D e E é menos 1/4, o que significa que esse ponto vai ser exterior ao segmento ligando os outros dois pontos. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.